Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Meu nome é Luísa e hoje eu vou falar sobre a relação entre o sucesso do cliente e a nutrição. Vamos lá? Muita gente não sabe, mas aqui no Datebox, além de trabalhar como nutricionista, eu também trabalho com relacionamento com o cliente. E desde que eu comecei a me aprofundar nesse tema e em sucesso do cliente, eu comecei a ver como tem tudo a ver com a nutrição. Na nossa profissão, o sucesso do cliente é o nosso sucesso e muitas vezes ele é inclusive visível para outras pessoas. Então nada melhor do que juntar essas duas coisas e tentar entender um pouquinho mais como elas se relacionam. Muita gente pensa, quando fala em sucesso do cliente, que quer dizer que o cliente está sempre certo. E isso não é uma verdade. A verdade é que o sucesso do cliente é fazer com que ele esteja sempre satisfeito, feliz com o trabalho de vocês ou com o serviço que vocês prestam e com sucesso no que ele desejava atingir, entrando em contato com vocês e solicitando o serviço de vocês. Então, como que o nutricionista pode fazer com que o seu cliente tenha sucesso e, consequentemente, que a gente tenha sucesso? Eu acho que é muito importante deixar bem claro que, obviamente, o sucesso do cliente depende bastante dele também, principalmente na nossa profissão. É o cliente que tem que seguir, é o paciente que tem que seguir as recomendações e fazer tudo o que a gente estipulou para que ele atinja um objetivo, mas a gente também consegue influenciá-lo a fazer isso e a gente tem várias ferramentas que podem nos ajudar nesse sentido. Tem um termo que a gente usa bastante no relacionamento com o cliente, no sucesso com o cliente, que é onboarding, que é acompanhar esse cliente do momento em que ele realizou o pagamento, então no nosso caso, do momento que ele foi até a consulta, até ele estar pronto para uma próxima etapa, até ele entender melhor, no nosso caso do Datebox, o produto, e no caso da nutrição, o plano alimentar e esse novo estilo de vida que ele está adotando. Então esse onboarding, esse acompanhamento nesse primeiro momento do cliente é muito importante. Não deixar o cliente na mão, fazer com que aquela 1 hora, e quem assiste meus vídeos sabe que eu falo isso em todos, fazer com que aquela 1 hora de consulta não seja só o que o paciente tem da gente. O paciente tem que nos ter entre essas consultas porque ele claramente vai ter dúvidas, ele vai querer entender mais sobre aquele plano alimentar que foi prescrito, ou sobre as recomendações, ou sobre a forma de trabalho que você tem com ele. E ele precisa dessa mão nossa, ele precisa que a gente esteja ali para auxiliá-lo quando ele precisar. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso tirando dúvidas desse paciente, verificando o que esse paciente está consumindo entre uma consulta e outra, entrando em contato, a gente pode fazer uma agendinha, um calendário nosso para entrar em contato com clientes específicos em alguns dias da semana, até para nos organizarmos, porque a gente sabe que nada adianta o cliente ter sucesso se a nossa vida pessoal e profissional está toda bagunçada, então a gente precisa sim de organização nesse sentido, tem que fazer parte do nosso trabalho, mas estar ali com o cliente é muito importante, isso vai fazer com que ele retorne, com que ele tenha vontade de voltar ao consultório de vocês e que ele indique outras pessoas. A gente sabe que a indicação é o maior meio, até tem um vídeo da Bárbara aqui no canal do YouTube que fala sobre isso, como a indicação é importante para que você consiga mais clientes. Então o primeiro passo, esse de onboarding, é realmente não deixar o cliente na mão nessa primeira etapa. E não é só porque a etapa desse onboarding, desse acompanhamento inicial termina, que a gente tem que parar de acompanhar esse paciente. Seja depois de um retorno, se você trabalhar com isso, seja depois de uma segunda consulta, seja depois de semanas desse acompanhamento nesse calendário que você vai fazer. A gente também não pode parar de acompanhar depois disso. O tipo de pergunta muda, talvez a frequência entre esses contatos mudem, mas você não pode parar de acompanhá-lo de uma forma ou de outra. Uma coisa muito legal que eu gosto de fazer com os pacientes é realmente entrar em contato com eles pelo menos uma vez por semana e também acompanhar os diários alimentares. Eu uso entre as consultas de uma forma em que eles preencham só quando eles acharem que eu não vou gostar, e isso faz com que eu tenha o que conversar com eles na próxima consulta ou até antes disso, se eu ver algo que está bem discrepante ou que eu acho que precisa conversar com esse paciente, eu já entro em contato, já pergunto. Isso mostra um carinho, isso mostra um cuidado com o cliente, que é o que ele quer quando ele busca por uma nutricionista, quando ele está buscando pelo nosso serviço. Tem muita gente que acha que esse acompanhamento tem que ser um a mais na consulta, mas a verdade é que para um profissional que quer se destacar, isso tem que fazer parte de um todo, isso tem que ser falado em consulta, tem que ser combinado em consulta e tem que acontecer entre uma consulta e outra. Também não adianta nada a gente prometer 1 milhão de coisas e não cumprir, não entrar em contato com esse paciente, ele não se sentir cuidado da forma como a gente prometeu, porque isso também é o nosso sucesso mais do que o dele. A gente prometer e a gente cumprir tudo que a gente promete dentro do nosso pacote de serviço.
E para quem não gosta ou para quem acha que não tem tempo de estar entrando em contato com todos os seus pacientes, atende uma demanda muito alta de pacientes, você também pode somente utilizar o diário, curtir, comentar, e isso usa um tempo menor do nutricionista e o paciente se sente tão cuidado quanto, mas de novo, isso tem que ter sido conversado em consulta, estipulado, tem que ficar claro para o paciente que essa vai ser a forma de acompanhamento dele entre uma consulta e outra. E eu já ouvi falar, muitas pessoas já me perguntaram se fazendo esse acompanhamento entre uma consulta e outra, se não chega na consulta e fica sem assunto com o paciente, porque tudo já foi falado, tudo já foi perguntado e tudo já foi esclarecido. Mas a verdade é que é o contrário. O paciente chega na consulta com mais dúvidas, a gente tendo que conversar sobre aquilo que foi já conversado, mas por via chat é diferente do que conversar ao vivo. Então eu dou uma aprofundada naquilo que foi conversado via chat. E também vou atrás, pesquiso se há alguma dúvida que eu não sei ou algo que não ficou 100% explicado, além de fazer uma nova avaliação. Então, esse retorno, essa segunda consulta, se torna ainda mais rico, até porque o paciente se abre mais, gera uma confiança entre nutri e paciente, que a gente sabe que é mega importante. Essa confiança também faz parte do sucesso do cliente e faz parte do nosso sucesso. Isso faz com que o paciente volte de novo, que o paciente indique, que o paciente nos poste nas redes sociais, se isso for importante para você. Então, essa confiança entre profissional e paciente é super importante, mais uma vez. E uma coisa legal é que estabelecendo essa confiança, a gente perde aquela visão de que o cliente sempre tem razão, que foi aquilo que eu falei lá no início do vídeo, que muita gente confunde o sucesso do cliente com o cliente sempre ter razão e na verdade é o cliente sempre estar satisfeito. Quando a gente cria essa confiança, ele nos escuta e ele vê que às vezes a gente ter razão faz com que ele também fique satisfeito e que a gente está falando da saúde dele nesse caso. Então é super importante que ele veja isso também. Começar a estudar o sucesso do cliente me abriu os olhos para muita coisa que eu não via dentro do meu próprio consultório. Então, caso você queira e tenha interesse, tem muitos materiais sobre isso na própria internet, no próprio Google. Se você jogar Customer Success ou Sucesso do Cliente, você vai ver que tem muitas coisas aplicáveis ao nosso dia a dia dentro da área da saúde. A gente sabe que na área da saúde, às vezes, a gente não vê muitos desses conceitos que são utilizados na administração, em outras áreas, que são bem padrão para outros profissionais e a gente acaba não tendo acesso. Então é muito legal que a gente se informe sobre marketing. Aqui a Bárbara sempre faz vídeos sobre o assunto, sobre o sucesso do cliente e ainda sobre outras áreas que seriam importantes pra gente também no dia a dia e que a gente acaba não tendo acesso. Então eu vim aqui para trazer um pouquinho sobre isso para vocês. Se gostaram, curtam e comentem no vídeo que eu posso fazer mais vídeos mais aprofundados sobre o assunto. E muito obrigada! Tchau!